Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo uma amiga e companheira de doutorado, a professora Andréia Rezende. Ela terminou do seu doutorado agora, no ano passado, defendeu alguns temas que são muito importantes aqui para o nosso canal, né, e tudo que a gente conversa, e basicamente falando sobre bases militares dos Estados Unidos. Ela vai apresentar isso um pouco melhor para a gente, mas a gente vai conseguir tirar um pouco dela, né, com muita alegria, né, poder que ela vai dividir com a gente sobre esse conhecimento da estratégia dos Estados Unidos usando as bases militares e o que isso vai refletir na relação Estados Unidos e China e também para o Pacífico e a estratégia dos Estados Unidos em geral. Mas antes de mais nada, Andréia, dá um oi para a gente. Tudo certinho por aí? Oi, prazer estar aqui, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Eu que estou honrado de te receber. E eu já começo emendando uma pergunta. Bom, a estratégia dos Estados Unidos nos últimos anos, ela foi pautada, né, pelo menos ali depois dos anos 90, pelo que o Wolford chamou lá de unipolaridade e tentou colocar alguns critérios para classificar ela como uma unipolaridade que tendia a um equilíbrio. Uhum. Essa tese eu acho que foi superada, porque não existe mais unipolaridade. Talvez naquela época não existisse da forma como estava colocado naquele texto que o Wolford escreveu, mas hoje definitivamente existem dois players que são os principais, que são Estados Unidos e China, e a estratégia dos Estados Unidos sempre foi expansiva, ela sempre foi de tentar colocar os seus braços econômicos e militares ao redor do mundo. Então eu te pergunto de cara, como você vê a estratégia dos Estados Unidos com a China e qual que é o papel das bases militares dentro dessa estratégia hoje? Porque elas estão no mundo inteiro, né? Elas cobrem diversas regiões importantes. E também de quebra, né? Já nessa lógica, se tu puder falar quais são, na tua visão, as regiões prioritárias para os Estados Unidos em termos estratégicos, né? Pensando nessa rivalidade com a China. Olha, na última década, os Estados Unidos, a principal missão dele é conter a China. A gente vai usar, muitos usam o termo da deterrência, é o termo que eu me fixo nele, que os Estados Unidos quer fazer. E os Estados Unidos está usando muito da deterrência para poder conter a China, que é o objetivo da última década. E as bases têm bases na região do Pacífico, que são bases que existem já há mais de 50 anos. Então, vem de uma estratégia anterior dos Estados Unidos em ter um pré-posicionamento global. E eu falo pré-posicionamento porque eles vão colocar as forças militares deles em lugares estratégicos para que, caso aconteça ou tenha necessidade de intervir em uma crise, já tenha força naquele lugar. E nos últimos anos, o Pacífico tem se tornado um dos principais teatros, muito por causa do crescimento da China como potência global, e que vem ameaçando os desejos, né, de perpetuação, digamos assim, de uma hegemonia americana no Pacífico. Tá. E tu considera agora que a hegemonia dos Estados Unidos ela tá sendo erodida no Pacífico? Como é que tu vê essa posição? Porque ainda há muitas bases por lá, né? Sim, muitas bases. Mesmo as bases das Filipinas, que teve uma quebra de acordo nos anos 90, as Filipinas já estão voltando com um acordo de, não para bases permanentes, mas para uma presença maior das forças dos Estados Unidos nas Filipinas. Eu considero que a hegemonia dos Estados Unidos já está sendo abalada muito fortemente pela China. Isso se a China já não estiver com upper hand no Pacífico. Primeiro porque a região é a grande região da China, né? Ali a gente vai falar, eles estão no quintal deles. E em segundo porque em questões de tecnologia e aplicação de tecnologia no teatro, a China está muito na frente dos Estados Unidos. Interessante. Tecnologia militar. Então, os Estados Unidos têm perdido espaço no Pacífico em decorrência disso. Não, interessante demais isso aí. E, bom, então eu vou dar um passo atrás e te perguntar, talvez seja importante a gente explorar um pouco conceitualmente qual que é a relevância das bases para os Estados Unidos, né? Como é que elas se organizam, assim, como é que elas são, como é que é o funcionamento delas e o Uhum. que de fato elas podem oferecer para os Estados Unidos em termos de uma possível vantagem estratégica ou um posicionamento melhor em alguma região específica que essa base esteja colocada, e também, né, se você quiser colocar, qual que é o critério de escolha para a base especificamente, assim, né, que tu conseguiu entender dos teus estudos, né? Sim. Quando a gente está falando de base, a gente não está falando só de questões militares ou de forças armadas.
a gente está falando muito de questão de diplomacia e de política externa. Então, a gente pode considerar que base é um produto da política externa de um país, não só dos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos está fazendo base em outro país, é um fruto da política externa. Isso porque também vai envolver não só recursos, não só das Forças Armadas, né, do Departamento de Defesa, no caso dos Estados Unidos, mas como de outros departamentos também. E muitas vezes é difícil até de rastrear da onde está saindo a verba para aquelas bases, por muitas vezes eles vão fazer acordos financeiros para poder manter uma base em um determinado lugar considerado estratégico. Desde a Guerra Fria, na verdade, nem do fim da Guerra Fria, mas desde a Guerra Fria, os Estados Unidos se ocupou em ter bases em todas as regiões do mundo, inclusive na América Latina, que não seria um ponto de destaque em alguns momentos, mas ele ainda hoje tem alguns acessos dentro da América Latina. E na região do Pacífico sempre foi interessante para os Estados Unidos porque é um dos grandes tornos estratégicos dos Estados Unidos, historicamente, né? E geograficamente falando. Mas as bases, elas podem ser divididas de várias maneiras diferentes, várias categorizações diferentes. É mais comum a gente ver divisões pelo serviço ao qual eles pertencem, se é da Marinha, se é dos Fuzileiros Navais, se é do Exército, da Força Aérea. Vamos ter aí grandes complexos de bases que vão abarcar todos os serviços. Tem bases dessas no Japão, na Coreia, na Alemanha também, apesar de não ser do ponto que a gente está trabalhando em relação à China. E são bases que elas trazem problemas para a população local, por diversos motivos, mas é interessante para o país em manter aquelas bases, porque primeiro que mostra de quem que eles são aliados, segundo, porque, em caso igual do Japão, ter uma base dos Estados Unidos no Japão é interessante para questões defensivas, já que o Japão e a China entram muito em atrito por diversas ilhas, por diversos espaços marítimos diferentes. Sim. Então, é importante traçar esse contexto de política externa também, porque a maioria dos estudos eles vão focar só nessa questão militar, mas é um âmbito muito maior de aliança, de participação. Inclusive, esse último projeto, o AUKUS, que vai ter essa transferência de submarinos dos Estados Unidos para a Austrália, é muito em detrimento da parceria histórica entre os Estados Unidos e a Austrália, sem esquecer que a Austrália também mantém base dos Estados Unidos lá. Então acaba que vira uma conexão umbilical com a própria estratégia de política externa do momento. Sim. E de longo prazo, né? Mas assim, existe uma grande estratégia por detrás, ou realmente isso é mais pautado no curto prazo ou no médio prazo? Qual que é a tua visão em relação a esse ponto específico? Acho que eu fiquei curioso, né, para ouvindo tu falar, né? Eu acho que a minha opinião é que realmente faz parte de uma grande estratégia, mais dos Estados Unidos de manter as alianças que já tem e manter o seu pré-posicionamento global. Sim. E dinamizando isso. Porque o interesse dos Estados Unidos é manter o acesso que ele já tem, já consolidado há 50 anos. Mas em relação ao Pacífico, essa grande estratégia de conter a China veio muito ao final dessa última grande política externa dos Estados Unidos, que era da guerra ao terror. Os Estados Unidos veio perdendo essa guerra ao terror, dos últimos desdobramentos no Oriente Médio, e vem pautando mais por frear o crescimento da China, que é um crescimento global, em todas as áreas, incluindo a militar. Também do crescimento de alianças da China na região do Pacífico. Que a China não só ela vem tomando territórios, né, que eram parte, há 5 anos atrás, vamos colocar, eram parte de disputas, mas agora já tem o domínio perceptível da China em áreas disputadas, mas também de alianças, igual o Vietnã. O Vietnã, ele é um país que ele teve uma aliança muito flutuante em relação aos Estados Unidos e à China. Porém, nos últimos anos, a base que é na base de Realm, eu não sei se é o termo correto, a pronúncia correta,
Mas era uma base que era dos Estados Unidos. Os Estados Unidos construiu a base, o Vietnã tinha só que manter. E o Vietnã vendeu essa base para a China. A China está reconstruindo toda a base lá. Então, você tem a percepção de que os Estados Unidos realmente perdeu espaço em relação à política externa no Pacífico. E as bases vêm como consequência disso. Assim, isso me leva, claro, a pensar em diversas questões, né? Primeiro é que, bom, se você diz que ele está perdendo no Pacífico, né, e como mesmo tu falou, ali é uma região central, né? Seja pela questão militar, né, que tem muitos países que estão ali envolvidos, há disputas que datam de anos, né, de décadas e centenas de anos, com os países ali que são contíguos, né? Especialmente o Mar do Sul da China, que é uma região específica que tem um trânsito de mercadorias importante, né? Tem um trânsito importante de aparato militar, né? Tanto dos Estados Unidos e da China, e a China vem dominando a região com bastante perseverança. Ali já entendemos, né, na leitura internacional que ali é uma região sensível, um ponto de fricção, né? E levando isso em conta, como você vê essa balança de riscos, né? Quais são ali, como está dispostas as alianças entre os países, né? Levando em conta as bases dos Estados Unidos e como que ele tem se movimentado. E a da China também, se você quiser fazer algum apontamento em relação à China, com quem que ela pode contar, o que que ela não pode, o que que ela está dispondo, né, de aparato militar, bélico, para se consolidar ali, que para ela é um quintal de casa, digamos, né? Sim. A minha percepção é de que os estados que estão mais para o leste do Pacífico, que estão mais próximos seria a área dos Estados Unidos, vão ter mais alianças com os Estados Unidos, e os países que estão localizados mais para o oeste do Pacífico vão estar mais com a balança tendendo mais para a China. Isso é um pouco difícil de falar, porque ainda está um pouco... É um cenário um pouco confuso, principalmente em definição de alianças. Porém, a gente não pode esquecer que a China tem um aliado muito importante no Pacífico, que é poucas vezes citado, que é a Rússia. A Rússia ela pode encontrar com a China facilmente no Pacífico. Então, quando você tem essa percepção que não é só a China já é muita coisa, e você tem também a possibilidade da Rússia estar mais presente na região, muito por causa da aliança com a China, aí muda toda a percepção que a gente pode ter. Porque a gente vai ter países igual de aliança histórica com os Estados Unidos, que é o Japão, a Austrália, agora as Filipinas de novo, mas as Filipinas a gente tem uma flutuação em questão de posicionamento a favor ou contra os Estados Unidos. Hoje eles estão a favores, né, mas se houver uma mudança de governo a gente já não vai ter essa certeza. Mas tem uma divisão muito grande. Mas eu acredito que a tendência do balanço no Pacífico está favorecendo a China. Primeiro porque, como eu já falei, a região dela, e segundo porque ela tem alcançado cada vez mais alianças ali e ainda tem a possibilidade de participação da Rússia. Então, quando a gente traz a Rússia para o teatro, dá uma percepção completamente diferente sobre o que os Estados Unidos realmente está lidando na região. Não sei se eu te respondi, você quer falar mais algum ponto? Não, perfeito. Eu acho que essa informação que tu estás trazendo em relação à Rússia, ela é muito relevante, né? Pode ser Se você quiser colocar o mapa para poder ajudar a percepção, porque Não, eu muitas das coloco vezes a aqui. gente não coloca, a gente não vê que a Rússia consegue chegar ao Pacífico também. Não, perfeito. Acho que essa informação aí que tu colocou da Rússia, ela é muito importante, né? A Rússia aqui, a gente vem observando que tem se aproximado cada vez mais da China, mas ela está numa guerra, enfim, tem uma série de incertezas para a Rússia que agora, nesse momento, impossibilitam dela focar na região do Pacífico, né? Mas ele está ali, né? A guerra vai ter um desfecho em algum momento, né? Eu acredito que ele vai ser um desfecho que vai precisar de muita negociação. A gente não sabe, de fato, né, quais são os interesses da Rússia. Ela fala, né, de muita coisa, mas a gente não tem como líquido e certo, né? Que se eles queriam fazer o que eles estão fazendo agora desde o início da guerra, ou se eles tiveram que mudar a estratégia, né? Muita coisa. O que a gente sabe é que a China e a Rússia estão se aproximando, e agora que tu me colocas, né, que existe essa possibilidade de no Pacífico eles se aproximarem, realmente é uma coisa que a gente tem que considerar no balanço, né, entre Estados Unidos e China na região. Mas acho que a minha pergunta ela vai até em outro sentido, né, mesmo considerando a questão da Rússia, a gente deixa um pouquinho em stand-by,
que é a questão de Taiwan. Como você vê a questão de Taiwan, qual que é a importância, tanto para a China quanto para os Estados Unidos, né? Eu me arrisco já a colocar que a questão dos semicondutores ali é relevante, mas com relação à estratégia militar dos países, o que, que você vê, assim, o que, que você pode nos trazer aí de leitura para clarificar essa questão? Começando pelos Estados Unidos, a gente já vê que a questão de Taiwan, um dos pontos mais importantes para a grande estratégia deles, que já vem descrito em vários documentos estratégicos dos Estados Unidos. E tem várias pesquisas do próprio governo a respeito de Taiwan como um teatro de batalha já. Já temos diversos estudos sobre isso. Ou seja, eles estão se preparando para um eventual conflito. A pergunta é, quando esse conflito vai acontecer? Na percepção da China, estão tomando o tempo deles, porque eles já consideram Taiwan, eles nunca desconsideraram Taiwan como parte da China, né? Eles ainda consideram Taiwan como parte da China, e querendo ou não, tem uns problemas históricos em relação a Taiwan, porque teve interferência dos Estados Unidos para essa cisão entre Taiwan e China. Teve uma influência muito grande dos Estados Unidos. Uhum. Mas o que eu percebo da China é que eles estão tomando o tempo deles até eventualmente realizar um possível movimento de forças. Eu não vou falar invasão ainda, mas uma movimentação de forças referente a Taiwan. Mas um dos pontos que mesmo me chama a atenção é o quão dependente Taiwan é da China a ponto de falar não vamos aceitar qualquer interferência, ou em questões de negociação. Eu acho que é isso que a China tem esperado, é Taiwan se tornar tão dependente deles e naquela relação comercial que, caso haja uma movimentação de forças, que Taiwan não resista. Eu acho que esse é o grande ponto. Por isso que eles estão tomando tempo, estão sendo pacientes. É o que Napoleão falava do deixa o dragão dormir, porque quando o dragão despertar, o mundo verá, né? E a gente está vendo o dragão estar despertando. Eu acho que ele não despertou completamente, mas ele está despertando, e os Estados Unidos vai ter muito trabalho se realmente for defender Taiwan. Eu pego muito a guerra da Ucrânia como uma referência, porque você esperava uma atuação muito mais concisa do Oeste, né, da OTAN e dos Estados Unidos, muito mais concisa e muito mais cirúrgica e muito mais rápida. Então, se isso repetir em Taiwan, essa demora de reações militares, Taiwan não vai resistir a uma possível invasão da China, não. Os Estados Unidos, se num eventual cenário onde China invade realmente Taiwan com toda a sua força, os Estados Unidos têm que fazer uma resposta muito rápida, e o que vai depender das bases na região, da capacidade de resposta das bases na região. E se não houver essa resposta rápida, não existe possibilidade de defesa de Taiwan. E assim, aproveitando esse gancho, né, qual que é a real capacidade dos Estados Unidos de responder, tendo em vista a estrutura de base que eles têm na região? Hoje, os Estados Unidos têm uma capacidade excelente de resposta. Eu acho que o que vai realmente depender é os Estados Unidos realmente, na hora que o fato acontecer, os Estados Unidos realmente vai tomar essa posição de, no dia seguinte, estar fazendo deployment para Taiwan, vai realmente acionar as forças pré-posicionadas na região para fazer uma intervenção, porque a gente não viu isso no caso da Ucrânia. É um ponto de interesse dos Estados Unidos. Muito da OTAN, mas os Estados Unidos, como parte da OTAN, também é bizarro de não estar localizado na Europa. Só que a gente tem um grande problema em relação às forças dos Estados Unidos, porque elas não estão tendo a devida manutenção em relação ao crescimento de forças da China. Porque é engraçado que há 10 anos atrás eu fiz uma previsão de que em 10 anos a China estaria superando os Estados Unidos. E realmente a China hoje supera os Estados Unidos, pelo menos no que se diz a número de navios que podem ser deslocados por várias regiões do mundo, não só o Pacífico. Você tem um debate sobre a qualidade desses navios, mas é fato que a China superou os Estados Unidos em questões de navios. E um adicional, a China pode, a qualquer momento, chamar a sua frota civil, que seria a marinha mercante, a marinha pesqueira, a guarda costeira. E nós temos aí uma questão de
distância a ser percorrida, que a distância da China e Taiwan é mínima. Já dos Estados Unidos a Taiwan é muito grande. Então você tem um determinado número de forças, eu acredito que da esquadra dos Estados Unidos para o Pacífico, eu acredito que seja 30%, posso estar errada, de navios que podem ser mobilizados dessa esquadra, e os outros 70% estão nos Estados Unidos, 70% da esquadra. Então você tem um problema de deslocamento de forças. É um problema então, logístico também, né? É, logístico. Então, se os Estados Unidos não conseguir aumentar esse número de navios, ou melhorar a sua questão de tecnológica no Pacífico, que a gente também está falando de monitoramento, satélite, ou mesmo de guerra cibernética, a gente também pode considerar esse cenário. Se os Estados Unidos não começar a manter e melhorar esse sistema todo de militar, essa aparelhagem toda, ele não vai ter como reagir nos próximos 5 anos. Essa é a minha previsão, que em 5 anos os Estados Unidos vai estar muito defasado em relação à China. Porque você tem uma preocupação com investimento que surgiu com Biden, que ficou defasado durante os 4 anos de governo do presidente Trump. Você tem uma mobilidade maior de recursos agora com Biden, mas é assim, recursos que, para os Estados Unidos realmente acompanhar a China nessa disputa, nessa corrida armamentista, já deviam ter sido feitos há 5, 7 anos antes. Então a gente tem... A gente não, os Estados Unidos tem realmente um problema nas mãos aí a se enfrentar. E a China já percebeu isso. Já percebeu isso há muito tempo. Não, isso aí acho que é central, né? A gente pega. Os Estados Unidos têm outros problemas de investimento que são evidentes hoje em dia, como a questão de infraestrutura, mas isso que tu trouxe agora é riquíssimo, né? A gente pensar na questão das bases, até porque o orçamento dos Estados Unidos, acho que para 2020 ou 2021, você sabe melhor que eu, né? Mas foi na casa dos 600 bilhões de dólares só para o militarismo, né? É um orçamento para fazer frente a todo esse aparato que os Estados Unidos têm no mundo inteiro. Não sei se terias informação em relação a bases militares, né, mais específico, mas isso é um dado muito detalhado. Mas o que você traz de não haver uma renovação ou precisar de uma melhoria, daí acho que talvez sejam duas coisas. Uma é a questão do que já tem uma infraestrutura e você precisa investir muito, né, para manter e depois para melhorar. Então é um investimento gigantesco. E os Estados Unidos já têm os seus problemas internos aí que ficam cada vez mais evidentes, né, e levam a eleições de figuras como o Trump, né, e a extrema-direita, porque aproveita, né, todo esse esforço que é focado no bélico e não é focado em resolver os problemas mais sociais, ali, desigualdade social. Isso cria um caldo político bastante ruim. E daí eu te coloco a pergunta, né? O Trump, ele não investiu e ele tinha um discurso muito, que para ele é um discurso de vendedor, pragmatista, e vamos fazer uma questão de cenários aí, né? Caso volte o Trump ou outra figura dessas que estão surgindo aí na extrema-direita dos Estados Unidos, como você veria a questão de bases e como você veria a questão estratégica mesmo, né? Onde que os Estados Unidos vai poder colocar a colher dele dentro desse aparato de recursos que ele tem, dessas limitações e, claro, com as mudanças, né, de importância que os assuntos têm. Agora a Rússia tinha uma importância, ela elevou a importância pela questão da invasão e da guerra que ela fez, né? A China sempre foi top, né? E talvez seja maior. Então, como tu vê, assim, e repetindo aqui, né? Como tu vê que um eventual governo aí de extrema-direita pode voltar ao que o Trump estava fazendo, né? E que seria nesse cenário, e comparar talvez com o que o Biden está tentando fazer. Deixou essa bola quicando, eu vou te pedir para te chutar, né? O que o Biden está fazendo efetivamente e qual é a visão estratégica do Jake Sullivan, qual que é a visão estratégica do Lloyd Adams, desse pessoal que pensa a política externa dos Estados Unidos aí? Olha, em relação ao Biden, eu posso falar que nos últimos meses, eu não lembro qual foi exatamente agora, foi entre o final do ano e agora, ele conseguiu destinar $1 bilhão para melhoria das capacidades dos Estados Unidos no Pacífico. Isso incluindo bases. Isso incluindo também tecnologia de monitoramento e comunicação. Eu acho que eu esqueci de falar, mas a China ele tem um sistema que eles estão chamando agora de a grande muralha submersa da China. Isso significa que a China consegue captar os submarinos nucleares dos Estados Unidos. A teoria, né? Eu acho que já é uma prática. Uau, então, meu Deus, você não tem...
Então você não tem como os Estados Unidos ter um posicionamento na região da China sem que a China saiba mais. Então esse é um ponto de destaque. Agora, em questão o Trump, por pior que ele tenha sido em diversas questões, o Trump ele sacou que os Estados Unidos têm uma determinada dependência em relação à China. E que, apesar dos problemas que ele trouxe, aquela guerra que ele tentou iniciar uma guerra comercial, ele sacou isso, que os Estados Unidos têm uma dependência da China. Essa sacada. Apesar dele não ter usado isso, vamos dizer, para o benefício do país dele, ele entendeu. E eu acho que o Biden entendeu isso agora também. Então, uma eventual guerra, mesmo que de proxy, entre os Estados Unidos e a China, vai ser bem complicada para os Estados Unidos. E eu acho que os jogos de deterrência, o pessoal fala muito de dissuasão, eu já uso deterrência, eu acho que é o termo corretinho. É o seguinte, você segurar, continuar fazendo essa corrida, esse armamento, esse jogo, que eu acho que muito vai ser pautado agora pelo mundo das telecomunicações, pelo mundo cibernético, para dar uma segurada, porque... E reorientar a estratégia, você diz assim? Sim, de uma certa forma sim, porque os Estados Unidos já vem sofrendo ataques cibernéticos da China há muito tempo. Só que um evento onde os Estados Unidos façam um ataque cibernético a bases, num momento de invasão a Taiwan, é possível. Então você tem que trazer, igual o Biden viu, percebeu, que é necessário, o governo do Biden, né, que viu que era necessário trazer um investimento para a questão das telecomunicações. Agora, o problema foi que o Trump ele saiu de diversos fóruns de debate da Ásia. Ele se afastou demais da Ásia, enquanto as forças armadas dos Estados Unidos, elas não em si seguiram muito esse posicionamento, não. Então você tem uma cisão entre o governo e o Estado. Isso foi muito, muito, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil durante o governo do presidente Bolsonaro, porque você teve um afastamento do Bolsonaro das relações com a África, mas não necessariamente as Forças Armadas se afastaram do posicionamento com a África, que é um posicionamento que se mantém desde a ditadura militar, por incrível que pareça, de aproximação em relação à África para a defesa do Atlântico Sul. Eu não estou defendendo governo militar, nem golpe Não, isso aqui é uma militar. análise, né? A gente olha os grandes movimentos da política externa dos Estados Unidos e do Brasil. Sim, porque, tanto que a última reunião ministerial dos OPACs demorou muito tempo para acontecer e foi acontecer agora no ano passado, no último governo do Bolsonaro. Sem o apoio assim, muito claro do governo, você teve membros do Itamaraty se movendo para isso, você teve a Marinha do Brasil se movendo para isso, mas não necessariamente você tinha um movimento do governo brasileiro de aproximação com a África, foi de afastamento. O mesmo eu vejo que aconteceu nos Estados Unidos. Teve um afastamento muito grande das alianças com o Pacífico, do governo, mas não das estruturas de Estado, porque, querendo ou não, ali é território. O grande território dos Estados Unidos, é o grande interesse dos Estados Unidos no Pacífico, não só o Atlântico. Você tem aí a questão dos Estados Unidos está dividido entre Pacífico e Atlântico, ele realmente tem que ter essa divisão de forças. Então ele foca, isso é histórico, isso é desde 1898, da Guerra Hispano-Americana. Então, é histórico para as Forças Armadas dos Estados Unidos de manter esse posicionamento no Pacífico, mesmo que o governo tenha se afastado. Agora, sobre a emergência de novos governos de extrema-direita, se eles forem mais orientados ao militarismo do que os últimos já foram bastante, apesar de você não ter tanto investimento ao âmbito militar quanto se esperava que ia ter, eu acredito que você vai ter aí uma piora dessa corrida armamentista, porque uma coisa é você tentar manter o equilíbrio, uma coisa é você aumentar demais. E a gente já sabe da Guerra Fria que vai chegar num ponto que vai ter um determinado equilíbrio, mas você tem visões muito exageradas e deturpadas de nacionalismo, do que é ser nacionalista, do que ser do expansionismo, né? Isso é uma visão histórica de governos de extrema-direita, que eles são expansionistas extremamente nacionalistas. Só que se a gente tiver, de repente, diversas figuras que estão voltadas para um expansionismo imediato, a gente tem aí um barril de pólvora nas mãos.
Em uma região que já tem muito campo minado, né? Barril de pólvora Exatamente. junto com o campo minado, né? Olha, tu trouxe aqui questões assim que daria para a gente fazer lives separadas, né? Uma delas que me chamou a atenção é que é a relação entre na verdade, a política dentro da política militar dos Estados Unidos, como existem frações ali de classes, de setores, grupos de interesse, né, que vão lutar tanto pelo orçamento ou pela política externa mesmo, né, preocupar a política externa. E no governo Trump, pelo que você colocou ali, os militares tiveram um papel de manter, né, toda uma lógica de funcionamento do que estava sendo feito, porque o Trump também ele apostava muito no discurso de reorientar totalmente as coisas, de ir muito mais para cima da China e fazer um buck passing, né? A OTAN foi um exemplo disso, né? Que é fazer com que os países, né, da OTAN pagassem pela infraestrutura militar ali da Europa, né? Da segurança europeia, e talvez a China fosse o ponto central e o Trump fazer uma reorientação para os países da Ásia e ali para o Pacífico fosse o caminho que ele achava que era o mais interessante, mas também, né, com muitas nuances, né? Ele não era um cara direto e às vezes era muito no curto prazo, né? E o militarismo ele é muito de longo prazo, ele é uma grande estratégia que a gente colocou aqui, né? Talvez os militares dos Estados Unidos tivessem sido os guardiões da grande estratégia, porque, diferente do Brasil, não foram contaminados com esse pensamento de extrema-direita, né, que domina a caserna aqui no Brasil, e lá me parece que é muito mais de Estado. Não sei qual que é a tua visão em relação a isso, né? Eu concordo com você. Nos Estados Unidos você tem uma defesa da Constituição muito maior das Forças Armadas, pelas Forças Armadas. Você tem aí grupos de interesse dentro das próprias Forças Armadas, mas você vai ter um respeito muito grande à Constituição e ao aparelho democrático dos Estados Unidos. Inclusive, que limita a participação de militares na própria política. O que você vê que não existe aqui no Brasil, que você teve aí militares da ativa participando de ministérios, o que é uma coisa complicada. Você tem um governo considerado o governo Bolsonaro, é um governo que é considerado o mais militar da ditadura militar, e se não mais militar. O número de pessoas envolvidas nas Forças Armadas dentro do governo foi muito maior até que das Forças Armadas da época da ditadura militar. E você tem esses surtos de patrocínio à ditadura, que são surtos públicos e preocupantes, considerando a história do Brasil e considerando que o Brasil é uma democracia que ainda está se firmando, se a gente comparar com os Estados Unidos, que é uma democracia que se mantém há muito mais tempo. Sem contar dos nuances também de influência dos Estados Unidos ao Brasil em perpetuar governos ditatoriais. Não só no Brasil, mas na América Latina. Então você vê que o Brasil conseguiu se afastar da questão dos Estados Unidos, mesmo da influência dos Estados Unidos na política. Você teve uma tentativa de retorno disso durante o governo Bolsonaro, sem muito sucesso. E você tem ainda a questão da presença dos militares. Eu falo que eu converso muito com meus alunos, eu falo que ainda existe vida inteligente dentro das Forças Armadas do Brasil, que mantém os princípios de política externa do Brasil, que não são, igual esse que eu falei de aproximação com a África, não são políticas só da era na nova república, da nova era democrática, mas são princípios que foram construídos já há muito tempo, lá nos anos 50. Tudo bem que é de interesse de defesa do Atlântico Sul, mas para uma manutenção de segurança do Atlântico Sul, que seja uma área livre de influência de potências externas. E aí a gente está falando diretamente dos Estados Unidos e hoje da China, que a China também está exercendo uma influência muito grande no Atlântico Sul, inclusive com a construção de bases. Você tem aí o acordo dos Estados Unidos com o Brasil para o uso da base de Alcantara, mas que a gente vê isso como um ponto muito isolado, mas que não está isolado. Está dentro desse contexto de competição armamentista. A China tem acordo de base com a Argentina, está fazendo para mais no Ushuaia, se eu não me engano.
tem uma base gigante da China, que não era gigante há pouco tempo atrás, mas que agora é gigante, no Djibouti, que é praticamente a porta de entrada do Atlântico Sul, e a gente tem o Brasil entre os dois. Então, o governo Bolsonaro tem toda essa aproximação com os Estados Unidos, e vamos trazer aí de novo o acordo da base de Alcântara. Eu acho que é Alcântara mesmo, não é? Isso é Alcântara, não sei. É o nome mais difícil, lá no Maranhão. Mas você tem a questão do Brasil, que hoje o maior parceiro comercial do Brasil é a China, não parceiro comercial, mas de política externa também. E, ao mesmo tempo, você tem essa posição do Brasil de não deixar que nenhum dos dois influa na política externa dos países do Atlântico Sul. Então, é um jogo muito complicado para o Brasil, mas que eu acho que o governo Lula, como um governo moderado, é capaz de fazer, sem problemas. Inclusive de Só não limitar vai a poder ter participação base da chinesa China. aqui, né? Mas o Brasil vai ter que navegar Mas nesse oceano, né? Nesse mar existiram turbulentíssimo. conversas. Até onde eu sei dos bastidores, existiram conversas. Vai Durante o governo ser, Bolsonaro, por incrível que pareça. olha só, vai ser vai ser um movimento importante aí, né? Mas eu acredito que aí vem esse papel das Forças Armadas, de limitar as Forças Armadas têm, vamos colocar aí, desde que foram produzidos documentos de acesso à população, documentos de estratégia e de política de defesa, que a gente tem acesso, você tem eles ressaltando sempre a questão do Atlântico Sul como uma zona livre de influência. Então, é interessante para a gente manter as conversações com a China, até para falar, olha, podemos ter sua participação aqui, mas ela deve acontecer sobre os termos de não influência. E você tem já uma participação antiga dos Estados Unidos na região, através de vários exercícios militares, mas que, de certa forma, são exercícios regulares. Se são regulares, eles são controlados. Uhum. Porque a gente pode esquecer que a gente tem base do Reino Unido, cujo Estados Unidos utiliza aqui no Atlântico Sul. Então, é um ambiente monitorado. Não, sem dúvida é monitorado e, sem dúvida, nós somos a primeira influência que os Estados Unidos quer ter, geopoliticamente falando, porque nós somos, né, entre aspas, o quintal deles. Eles consideram a gente como tal, né? O destino manifesto é isso, né? Então não dá para a gente perder isso de vista, né? Eu vou fazer Da só nossa análise. um parênteses aqui, porque eu li um livro que me mexeu muito, de um almirante dos Estados Unidos, o James Travides, e ele fala justamente isso, que os Estados Unidos têm que parar de considerar a América Latina como quintal dele. Que a América Latina não é um quintal de ninguém, que é uma região mais complexa do que se pensa, e que devia ser tratada como tal. Mas você vê que ele é um ponto fora da curva. E vem no que eu falo, ainda existe vida inteligente dentro das Forças Armadas, inclusive dos Estados Unidos. Porque, para mim, esse foi um dos pontos que mais me chamou atenção, porque não é esse o posicionamento nem mesmo de estrategistas, nem mesmo de acadêmicos. Eu já vi acadêmico no Twitter defendendo que o Atlântico Sul, o Atlântico, né, era o lago dos Estados Unidos. Eu falo, não, cara pálida, o Atlântico Norte até pode ser, mas o Atlântico Sul, não. O Atlântico Sul é A uma área gente vê muito coisas grande. absurdas, né? Nesse sentido, do pessoal defendendo coisas assim que são um ataque à soberania do Brasil e dos países da América do Sul, né? E a gente vê que falta uma compreensão dos pensadores, vamos dizer assim, do Ocidente, do Norte global, os pensadores do Norte global, em enxergar as dinâmicas próprias do Sul global. E ressaltando América Latina e Atlântico Sul. Você tem uma defasagem disso, deles entenderem as dinâmicas que acontecem aqui, entender que a gente não é influenciado pelos Estados Unidos nem pela China. É claro que em conversas que eu já tive, eu falo assim, olha, é muito mais fácil para o Brasil manter a relação que ele tem com a China e com a Rússia, com a Índia e com a África do Sul, através do BRICS, do que com os Estados Unidos. Porque com os Estados Unidos você tem
um histórico de interferências muito grande, interferências na política doméstica brasileira muito grande. Esses países, eles não são conhecidos por interferirem, não pelo menos em questões domésticas da América Latina, com exceção talvez de Cuba, mas que também era um objeto de disputa dos Estados Unidos. Então, é muito mais fácil para o governo brasileiro ter um bom relacionamento com esses países e até estável do que com os Estados Unidos. E eles falham em compreender isso, porque ao mesmo tempo que eles falam, não, nós somos mais próximos de vocês, mas os Estados Unidos, ele nunca está mais próximo da América Latina. Ele sempre está mais próximo da Europa e do Pacífico. A política deles vira em torno disso. A única vez eu acho que teve uma tendência aos Estados Unidos virarem realmente para a América Latina foi no início dos anos 90, e uma política que ia acontecer no governo Bush e que não aconteceu por causa da guerra ao terror, por causa dos ataques que os Estados Unidos sofreu durante o 11 de setembro. Então você não tem uma conexão tão grande com os Estados Unidos por parte dos países da América Latina, em especial o Brasil, muito porque os Estados Unidos nunca se interessou em ser próximo dos primos dele. É o primo afastado. A gente fala de uma relação mais assim construtiva, né, no caso, e de segurança. Eu acho que eles dão isso como uma certeza, né? Ali é a nossa região, nós vamos conseguir defender, tanto é que tem bases e tudo, né? Acho que eles têm uma visão um pouco mais assim, o que interessa mesmo está em outro lugar. Aqui a gente vai deixando a coisa rolar, vou interferindo aqui e ali na política, né? E fazendo alguns movimentos. É menos custoso, digamos, para os Estados Unidos fazer dessa forma, né? Sim, inclusive, voltando para o exemplo de base, a gente tem o exemplo da base de Manta, no Equador, que os Estados Unidos tentou manter lá por muitos anos, que estava dando muito problema para os pescadores, em especial a comunidade de pescadores da região, porque frequentemente eles eram proibidos de acessar determinadas áreas, eles tinham os Estados Unidos fiscalizando embarcações sem qualquer permissão do governo para isso. Você tinha campos de tiro sendo construídos e realizados, as atividades nele, muito perto demais de comunidades, e você teve um movimento social contra essas bases muito forte, e que, quando teve mudança de governo, foi permeado nas relações políticas dentro do Equador. O governo sofreu uma pressão muito grande, e o governo cancelou as bases o acordo de base. Se eu não me engano, era o Rafael Correia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que era Rafael Correia. E você tem, se eu não me engano, foi o Rafael Correia, e você tem um rompimento. Isso é significativo para o Equador e para a relação do Equador e Estados Unidos. Sim, verdade. E você vê que não teve outra tentativa de se estabelecer uma base aqui. Porém, a Argentina fez um acordo de base com a China. Então isso é relevante, né? E assim, faz uma contraposição o Brasil, né? Por mais que a gente essa base de Alcântara, né? De Alcântara, ela foi introduzida, acho que foi em 2019, né? Por favor, me corrija, se eu não estou falando besteira. Sim, acho que foi sim. Acho que 2019, né? A China, obviamente, já tem um interesse aqui na América do Sul, porque nós somos, né, da América do Sul, o maior parceiro comercial da China, né? Em termos de. E o Brasil, por exemplo, tem superávit com a China, se eu não me engano, na casa dos 30 bilhões de dólares, alguma coisa assim, acho que até mais do que isso. Então é um superávit importante, né? Pensando só no econômico. E estratégico é porque aqui, né, a proximidade com os Estados Unidos é muito grande, né? Isso é um fator relevante. E tem um mar gigantesco que é o Atlântico, né? Não dá para. A questão dos mares sempre foi muito importante para a neutralização e também a tomada de poder de países que têm uma aspiração de ter poder internacional, né? Não estou nem falando que a China queira ser uma hegemonia e tomar o lugar dos Estados Unidos. Talvez não seja esse o caso, mas ela quer ter paz, né? Pelo menos ela quer fazer os negócios delas aí sem se preocupar com uma guerra, né? Estourar uma guerra e ter um flanco ali de vulnerabilidade, né? Então, acho que essa leitura também casaria muito com o que tu está falando aí e essas tensões entre Estados Unidos e os países daqui. A intervenção dos Estados Unidos sempre foi uma intervenção muito pautada
nas bases mesmo, né? E uma influência política. Os planos econômicos para cá sempre foram muito restritos, né? Sempre foram financiamento, uma coisa muito mais assim de mercado, e não foi uma coisa como foi feita na Europa com o Plano Marshall, né? Com intervenções muito diretas e promovendo o desenvolvimento econômico, e que aumenta, lógico, a proximidade entre os países, né? Engraçado da base lá no norte, na base de Alcântara, perdão para o pessoal que sabe, porque essa parte me falha, mas é porque você teve, se você vê quem estava envolvido na revisão do acordo, são pessoas, eu não vou citar os nomes dos políticos, mas são pessoas que tinham algum interesse em estar participando daquilo. O Brasil vai receber dinheiro, por causa, é uma base, digamos assim, importante para o programa espacial do Brasil, por causa da sua localização estratégica, perto da linha do Equador. Para os Estados Unidos tornou-se interessante, principalmente para a NASA. Eles vão pagar para cada lançamento de foguete ou de satélite dali, ou seja, ressaltando a palavra satélite, que a gente já estava falando antes de telecomunicações e dessa corrida com a China. Só que não vai ter transferência de tecnologia. Eles estão basicamente pagando um aluguel da base. Questões econômicas, é bom, mas é bom para quem? Sabe? Perfeito. É o que acho que resume um pouco do que você estava falando, da questões. Agora, põe o Brasil na mira dessa corrida entre China e Estados Unidos. Não estamos tão a salvo quanto a gente imagina aqui, né? Não. Não, e você tem também, você tem o interesse ainda das Forças Armadas dos Estados Unidos em se aproximar cada vez mais do Brasil, justamente por causa dessa influência da China. Então é uma situação delicada. Mas eu acredito que a gente, o Brasil, o brasileiro em si, ele é um bom diplomata por natureza. Eu acho que a gente dá conta do recado. Não, perfeito. Assim, ó, eu vou, para a gente encaminhar para uma finalização, acho que eu vou fazer um jabá aí da tua última publicação. É importante, né? Aqui eu também faço divulgação científica, e tudo que a gente está falando aqui é divulgação científica, lógico, né? Faz parte da tua tese, faz parte do teu conhecimento, que é super importante e ultra especializado, assim, no sentido que não é qualquer pessoa que pode falar sobre bases militares dos Estados Unidos e cometer uma barbeiragem absurda, né? Então, acho que por isso, né, além da nossa de eu reconhecer a tua pesquisa, a tua potência como pesquisadora, eu sei que o teu tema ele é central para a gente entender o mundo, né? Então vamos fazer o jabazinho, né? Você publicou um artigo na Brazilian Journal of International Relations que é intitulado Os Movimentos Antibases nas Filipinas e Acordos de Bases Militares com os Estados Unidos. Eu vou pedir para tu falar sobre esse artigo, né? Para tu nos expor os argumentos centrais e o que tu achou ali de interessante. E, além disso, pegar o gancho de uma questão muito importante que permeou a nossa conversa, que é a questão do militarismo e dos militares e qual é a importância política deles, né? Em tese, os militares eles são um braço do executivo, né? Eles fazem parte, estão sob o comando civil, mas eles têm, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos e nas Filipinas, um papel central, né? As Filipinas eles têm, né, acordos históricos com os Estados Unidos de movimentações militares, exercícios conjuntos, né, entre os países para promover a segurança no Pacífico, enfim, né, tem diversas alcunhas isso, mas os Estados Unidos realmente usando, né, e se beneficiando da posição estratégica que as Filipinas têm de proximidade com a China, com a disputa territorial que existe entre os países. Mas o ponto aqui, né, que eu comentei dos militares é central para a gente entender o que está acontecendo ali, né? O Rodrigo Duterte, tentou uma aproximação com a China dentro da lógica Belt and Road Initiative, né, e aproveitar isso para oferir, né, resultados econômicos positivos para as Filipinas. Isso foi barrado muito pelos militares, porque os militares nas Filipinas têm uma orientação muito mais pró-Estados Unidos. Muitos deles vão estudar nos Estados Unidos, eles têm uma proximidade com equipamentos militares muito maior com os Estados Unidos. Foi tentado fazer vendas de equipamentos chineses para lá, eles não se adaptaram, não quiseram, e isso influenciou muito a volta da aproximação dos Estados Unidos, depois que o Duterte saiu, com as Filipinas. Agora tem um presidente que
é muito mais pró-Estados Unidos, tem movimentações militares ali que vão acontecer. Não, como tu mesmo falou, não há bases, né, encomendadas, digamos assim, mas é uma situação muito rica, né? É uma relação entre países ali que pode ser, né, um elemento de balanceamento a essa expansão que a China faz no Mar do Sul da China e no Pacífico, né? Então, queria que tu comentasse do teu artigo, comentasse um pouquinho aí dessas coisas que eu joguei aqui e desse um pouco para a gente aí a tua visão em relação ao papel estratégico das Filipinas e do acordo de base especificamente. Obrigada, Bruno. Esse artigo que eu publiquei, ele é parte da minha pesquisa a respeito de bases no geral. Eu, apesar da minha tese ter focado muito na base dos Estados Unidos, na questão da efetividade dessas bases no contexto estratégico, eu procuro também estudar muito a questão, que me interessa muito é a questão dos movimentos sociais que existem por causa dessas bases. Porque, ao mesmo tempo que pode ser um ponto benéfico para o país em questão de defesa e questões econômicas, de ter uma base dos Estados Unidos ou de qualquer país nesse sentido, em seu país, e traz benefícios econômicos e militares, mas para a população local, muitas vezes vai trazer muitos problemas. E é o caso, um dos casos desses que existe no mundo é o das Filipinas. Eu peguei o caso das Filipinas porque é um caso, a base que os Estados Unidos construiu nas Filipinas data desde a guerra entre os Estados Unidos e a Espanha de 1898. Então você tem base dos Estados Unidos nas Filipinas que durou quase um século praticamente. E isso é muita coisa. Umas das discussões que, inclusive, que a gente tem em respeito a como se analisar uma base ultramarina, uma base estrangeira em um outro país, é pelo tempo que se consumiu ali de investimento, né, e de manutenção para manter aquela base ali. Então você tem uma base que, para os Estados Unidos ter perdido ela nos anos 90, foi muito significativo. Porque é imensurável o tanto de dinheiro que eles investiram ali. A gente tem essa base foi realizada, foi construída no período imperialista, se é que esse período imperialista terminou, mas no período do século XIX, e ela se perpetuou, foi crescendo cada vez mais nas Filipinas, e foram surgindo outras bases. No caso, são duas bases que a gente está falando, é uma base naval e uma base aérea, que eram muito importantes para os Estados Unidos, mas que trouxeram impactos negativos muito grandes. Você tem diversos grupos sociais, desde movimentos feministas a movimentos religiosos, ativistas pró-meio ambiente, que foram se organizando, viam as demandas da comunidade e atuavam para que o governo das Filipinas se movesse a ponto de proteger as comunidades que estavam sendo afetadas pelos diversos danos que as bases dos Estados Unidos estavam causando naquela região. E aí a gente está falando desde de contaminação do meio ambiente, destruição de sítios arqueológicos, disseminação de AIDS na época, quando teve a grande pandemia, que por causa da localização dessas bases, se formavam bordéis, e os americanos, né, os estadunidenses, eles iam nesses bordéis, mas não tomavam nenhuma proteção, né, não tomavam nenhuma proteção contra AIDS, não usavam camisinha, nem para se proteger, nem para proteger a mulher ou a pessoa que estava ali. Então você teve uma disseminação muito grande de infecções venéreas e de AIDS. E isso começou a se mobilizar diversos ativistas. E quando você teve uma mudança de governo, né, nas Filipinas para o governo democrático, essas pessoas começaram a ser escutadas e começaram a ver que essas demandas eram justas, eram necessárias e urgentes. E isso pesou muito na decisão das Filipinas em cancelar um acordo com os Estados Unidos de manutenção dessas bases. Porque desde que os Estados Unidos concedeu às Filipinas a independência, foi mais ou menos assim, no início do século XX, eles fizeram, não, mas vamos manter essas bases aqui. E esse acordo foi sendo renovado. Quando chegou nos anos 90, se não me engano, 91, eles não renovaram por causa disso. E eu acho isso extremamente válido quando a gente está falando de base. A gente não pode esquecer do fator humano.
E foi por isso que eu quis muito trazer essa questão do peso de movimentos sociais que tiveram nas negociações. Você tinha não só... Na verdade, você tinha mais pessoas do governo, né, da época, negociando a base com o apoio do Departamento de Defesa. Porque você tinha um auxílio financeiro, um auxílio econômico e militar para as Filipinas. Então, perder essas bases significou também perder um auxílio econômico que as Filipinas recebiam, mas, em compensação, você está protegendo suas comunidades. Então, Com certeza. E agora você tem, depois de quase 30 anos, você tem um retorno do governo das Filipinas em ter uma presença maior dos Estados Unidos no seu território, muito por causa das questões com a China, das disputas que a Filipinas tem com a China, na região do Mar do Sul da China. Principalmente o Scarborough Shoal, aquele banco de areia que fica colado em Manila, acho que fica menos de 300 quilômetros, agora eu não sei a distância correta, mas ele é muito próximo. E você tem o domínio da China naquela região. Então, o governo agora do Marcos decidiu se aproximar de novo com os Estados Unidos e talvez reativar as bases. Aí a gente tem que acompanhar os próximos cenários, mas tudo entende-se que essas bases vão ser reativadas. E, assim, a gente tem ao mesmo ponto que as bases são problemáticas, a retirada das bases também são complicadas. Porque você vai desestruturar as cidades vizinhas, muitas vezes a economia delas sobrevive em torno das bases. Então, não é só... Tem todo um projeto que tem que ser feito para poder fazer essa mudança, para não afetar tanto e para que as comunidades ficarem. Então, para os Estados Unidos, seria muito mais interessante eles reverem esses problemas que afetam bases não só no sul global, mas também no norte global. E destaque as bases na Alemanha, existem diversas reclamações sobre elas. E talvez seria interessante para os Estados Unidos, talvez, rever melhor essa parte de como ele está lidando com o público dos países onde ele está presente. Não, perfeito. Você Eu tem ia uma encaminhar para preocupação. essa pergunta. Bom que a gente já vai, que a gente está aqui nessa sintonia. E aí eu queria te perguntar isso, pegando esse espírito aí que tu colocou dos Estados Unidos, claro, isso são impactos políticos e pressões internas Uhum, que são incentivadas por essa pressão externa que vem dos Estados Unidos nos países, né, movimentos sociais, né. E por outro lado, como você falou, tirando a base, tem impacto econômico, político, ou seja, é uma decisão difícil para o próprio país, né? uhum. Entre ter o que já tem base de tirar ou o que não tem base de receber, enfim, há sempre, né? Há uma mudança, né, do equilíbrio político, do balanço político do país, né? Levando isso em consideração, assim, eu ia te perguntar duas coisas, né? Primeiro, voltando lá mais para as nossas discussões iniciais, o que tu vê de possibilidade dos Estados Unidos de, assim, ativamento, desativamento, foco, né, num lugar e desfocar de outro, na questão das bases, levando os interesses dos Estados Unidos hoje em dia. A gente sabe que o maior rival é a China, depois tem a Rússia, e há uma conformação de países que estão se alinhando, né, para tentar fazer frente, né, aos Estados Unidos e a esse overstretching dos Estados Unidos que ele protagonizou nas últimas décadas, né? Então eu te perguntaria assim, se tu tem uma leitura sobre isso, né? Vão ter mais bases em tais e tais regiões porque elas são prioritárias, né? Se você vê dessa forma. E depois, para saber assim, né? Qual que é o futuro, assim, né? Em termos de bases na parte mais técnica, assim, né? O que você vê que vai ter mais armamentos e de qual tipo, né? Bases mais do lado terra ou vai ser mais do lado mar, né? Qual que é a sua visão em relação a isso, dentro dessa tua leitura do teu conhecimento vastíssimo aí sobre as bases dos Estados Unidos? Essa pergunta é interessante porque realmente teve uma mudança da quantidade de bases que os Estados Unidos mantinham no Oriente Médio. Ela deu uma reduzida com o final da Guerra ao Terror, né, que os Estados Unidos perpetuou duas invasões, né, ao Iraque e ao Afeganistão. Então, com esse fracasso das políticas americanas no Oriente Médio, você tem também a perda, ou consciente ou não, de bases na região. Você vê que os Estados Unidos ativou diversas bases lá, e você tem ao mesmo tempo, você não tem bases novas, mas você tem uma preocupação muito maior com o Pacífico. Assim, a gente pode falar que desde a Guerra Fria não tem uma mudança muito grande de base, a flutuação, por exemplo, vamos construir mais bases em tal lugar, ou, aliás,
A gente não tem uma preocupação, uma mudança muito grande de base desde essa época da Guerra do Terror. Você teve uma concentração de bases muito grande no Oriente Médio. Agora, nem tanto. Você só tem desativação, mas você não tem a criação de novas bases. Você pode ter acordos para a utilização de bases, igual o Brasil fez com os Estados Unidos, mas você não tem a criação de novas bases ou a negociação disso, pelo menos não até onde eu saiba, que não seja sigiloso, né? Uhum. Mas eu acho que, só voltando um pouco no ponto, essa questão também das dinâmicas com a política doméstica dos países, com o interesse de movimentos sociais, acho que pode ter uma surpresa, algumas bases podem ser fechadas no futuro próximo. Interessante. Sim, porque os Estados Unidos não têm feito um bom trabalho nas relações públicas com esses países, com as comunidades desses países. Então a gente pode ter surpresas por aí. Inclusive, um dos problemas, um dos pontos de tensão entre os Estados Unidos e Rússia em relação à Ucrânia foi a questão de base da OTAN no território da Ucrânia. Sim, Você pega verdade. um exemplo falando assim, tá, se a Argentina resolvesse colocar uma base da OTAN, ponto, suposição, né? Se a Argentina resolvesse colocar uma base de outro país perto do Brasil, isso seria um ponto complicado para a gente resolver. A chance disso acontecer, graças a Deus, são zero. Mas no caso da Rússia e dos Estados Unidos, esse foi um dos grandes pontos. Porque como é que a Rússia ia aceitar uma base da OTAN dentro do território da Ucrânia, mas perto da Rússia? A gente vê que a Rússia realmente ela tomou esse posicionamento de invadir, violou diversos acordos internacionais, o posicionamento de diversas instituições da qual a Rússia faz parte no cenário internacional, mas não tem ninguém falando do tanto que os Estados Unidos cutucou a onça com a vara curta. E com isso a O gente tem... contrário jamais seria admitido, né? Exatamente. Você tem os Estados Unidos toda hora cutucando a Rússia com motivos diferentes. Então, assim, talvez poderia ter sido segurado se o Brasil tivesse um governo mais moderado, mas então, assim, com a diplomacia mais forte, igual tendência do governo do presidente Lula a ser, talvez ou pudesse ter segurado um pouco mais a Rússia, mas até que ponto isso seria... Até que ponto os Estados Unidos não ia cutucar a onça com a vara curta a ponto da onça resolver dar o bote. Uhum. Entendeu? Então, a gente tem alguns desdobramentos recentes que podem ser considerados nessa questão de bases e de alianças. O futuro sempre é incerto, por mais que a gente faça previsões, mas a tendência dos Estados Unidos de perder bases e perder alianças é muito grande, principalmente com a derrocada da China agora. Eu também costumo falar que pouco tempo antes, uma semana, 2 semanas antes da Rússia invadir a Ucrânia, o Putin se encontrou com o presidente Xi Jinping. Ou seja, você tem e a China não se colocou assim abertamente contra ou a favor da guerra. Não posso estar errada. Você sabe disso? Não, a posição da China não é neutralidade, né? No caso, ela se absteve. Mas com a Rússia diplomática, mas querendo paz, né? Pedindo paz, porque até prejudica a China. Uma guerra, o que aconteceu com a guerra foi que os preços internacionais explodiram, o que é muito ruim para a China retomar o crescimento depois da época de Covid, que foi muito duro, né, para a economia chinesa e para o mundo inteiro. Né? Sim, mas você não tem, por exemplo, uma retaliação, uma acusação por parte da Sim, é China. verdade. Não teve. O que eu acho até um ponto até positivo, porque para você conversar e negociar, a China está em melhores termos do que os Estados Unidos agora. Em negociar entre Ucrânia e Rússia, em termos de paz. Se é que isso é possível. Tomara que sim, Mas né? você também não tem a China publicamente acusando nenhum dos dois. Porque isso não é de interesse da China. A China está jogando num plano muito maior do que os Estados Unidos hoje. Talvez de muito mais um longo termo, mas muito mais extenso do que os Estados Unidos talvez jogue. Então é difícil falar do que pode acontecer em relação a bases, mas vendo as últimas medidas dos Estados Unidos e vendo no cenário internacional, eu acho muito difícil os Estados Unidos continuar, vamos colocar aí, nos próximos 30 anos com a mesma estrutura que se tem hoje. Agora os Estados Unidos estão apontando por uma melhoria do desenvolvimento de telecomunicações e cibernético muito maior para as bases. Isso é perceptível com esse acordo chama Iniciativa do Pacífico,
que é o Biden assinou, e que está dispondo desse recurso para a melhoria do teatro, mas é um desenvolvimento tardio, eu acho, para se alcançar a China no mesmo quesito, colocando assim, não a China como competidor necessariamente, mas como exemplo. A China, ela realmente tem uma vantagem muito grande nisso. Mas eu acho que a tendência de você ter uma expansão muito grande de bases ultramarinas de um país no outro, eu acho que isso é uma tendência que está caindo agora. Que foi muito fruto de um imperialismo dos Estados Unidos, de uma competição, hora de uma Primeira Guerra, hora de uma Segunda Guerra contra o eixo, depois de uma Guerra Fria, que não foi tão fria para o resto do mundo com a Rússia, mas que agora que você tem os Estados Unidos fazendo esses fracassos de política externa, pautados por invasões, ou seja, não perde de nada com a Rússia, e eles tentando, eu vi alguns posicionamentos recentemente, em que os Estados Unidos estão tentando trazer de novo essa narrativa da ameaça comunista. É sempre a narrativa do comunismo, né? Eles É sempre sempre têm essa, a né? narrativa do nós contra eles para justificar algumas ações. Eu consigo entender isso, não concordo, mas eu consigo entender. Mas é complicado falar disso nesse momento. A gente passou um pouco desse período do país, né? Mas você tem esse retorno da narrativa da ameaça comunista, porque sem isso eles não conseguem fazer os investimentos que eles querem fazer e que eles precisam fazer já atrasados. Mobilizar a força congressual para direcionar recurso, né, nesse sentido, né? Exatamente, exatamente. Não, é. Não só a força congressual, mas o próprio público, É a própria verdade, a opinião opinião pública pública. importa. Verdade. E aí você tem, eu acho que vai ser uma tentativa fracassada, novamente, acho que não vai ter muito pano para manga dessa vez, porque tem um nível de dependência entre China e Estados Unidos. Você tem, igual você teve essas audiências do TikTok no Congresso americano, que é uma caça às bruxas, a tentativa de você também pautar essa narrativa contra a China, contra o comunismo, mas são narrativas velhas e fracassadas, e que não vão comprar muitos apoios ao redor do mundo, a não ser que a gente tenha novamente governos de extrema-direita, mas eu considero que a política de extrema-direita do Bolsonaro ela fracassou nesses quesitos. Analisando friamente, né, com a cabeça de um analista, o que o Brasil, a política externa do Brasil, que ele se pautou a fazer, toda essa narrativa contra o comunismo, de se aproximar com países do Ocidente, ele acabou falhando. Porque a realidade do Brasil e do Sul global é completamente diferente. Que é o que diversos analistas falham em entender do outro lado do mundo, né, na Europa e nos Estados Unidos. Com certeza. Falham mesmo, né? E é por isso que a gente tem que tomar os espaços aqui e falar. E por isso que eu te trouxe. Ai, ai. Agradeço. Não, mas Agradeço ó, demais a oportunidade. André, eu queria te agradecer. Chegamos ao fim aqui. Agradecer a todos que viram a gente até agora, né? Que é 1 hora de conversa, não é pouca coisa. Mas foi permeada de muita informação e muito conhecimento de um tema que é importante, né? E às vezes ele passa longe do radar, assim, da grande imprensa, ela fica mais preocupada com os movimentos ali dos líderes, ou coisas mais agudas relacionadas a ataques, ou defesas, ou drone soltando míssil. Isso tudo obviamente que é relevante, né? Mas a questão da projeção internacional e projeção da política externa dos Estados Unidos é central. Né? E dos outros países, né, que você tocou, falou da China, enfim, né, e de nós mesmos aqui no Brasil, como a gente se situa. Então, por esclarecer tudo isso, eu te agradeço demais você ter vindo aqui, falado para a gente e ter nos ensinado, dado essa aula aí que você deu sobre uma temática tão importante. Então, me deixo aqui o meu muito obrigado e aprendi muito hoje contigo. Muito obrigada pelo espaço, Bruno. Eu agradeço demais. Eu adoro conversar sobre esse tema que eu levei por quase 5 anos, fruto de pesquisas anteriores, mas eu agradeço que a gente acabou citando diversos pontos que são muito importantes também a serem delineados para a gente que é acadêmico. Então é isso, pessoal. Um abraço e até uma próxima.